bem? Sim, também. Ok. Então, vamos começar. Bom dia a todos. Meu nome é Ícaro, eu sou do... Eu esqueci de te apresentar. O Ícaro é do Cefet de Minas Gerais e ele vai apresentar o trabalho de... o título está diferente aqui, né? Lentes metamateriais para transmissão de energia sem fio ressonante. Eu fiz a tradução para essa apresentação. Então, bom dia a todos. Desculpa, uma sugestão só. O pessoal aqui está querendo ver a cara de vocês. Então, para mostrar. Ou fica... Está aparecendo aí? Agora sim. Agora sim. Então, meu nome é Ícaro. Eu vou apresentar aqui o trabalho que foi realizado com a minha orientadora, a professora Úrsula, que nos acompanha também, e o professor Glaucio, a professora Úrsula do Cefet-MG, e o professor Glaucio da PUC-Rio. E aqui também eu estou representando também os outros trabalhos que são realizados tanto no Cefet como na UFMG, nessa área de metamateriais. E nós temos aqui também participando conosco o Guilherme, que trabalha com estruturas ANC, ele é aluno de doutorado do UFMG, e tem o Felipe, que também trabalha com modelagem de antenas e metamateriais com o FTTD. Além disso, nós aplicamos metamateriais, como no meu caso, para transmissão de energia sem fio, nessa parte de megahertz ressonante, para projeto de antenas e para outros projetos também de mantas metamateriais. Isso tanto os trabalhos do Cefet como da UFMG. Vou começar aqui o meu trabalho. Então, o meu foco no meu trabalho, esse meu trabalho de mestrado, é aplicar metamateriais para transmissão de energia sem fio ressonante, que é uma técnica que faz essa transmissão de energia através de bobinas acopladas ressonantemente na região de cabo próximo. Só que o problema desse tipo de tecnologia é que ele é restrito a aplicações de curto e médio alcance. À medida que se vai aumentando a distância, a eficiência diminui com o cubo inverso da distância entre a bobina transmissora e receptora. Então, nossa tática aqui, que é uma das vertentes do meu trabalho de mestrado, é aplicar esses metamateriais para melhorar a eficiência, utilizando superlentes. Que elas, pela teoria, elas conseguem superar essa limitação ótica. Então, o projeto das células unitárias nossas partiu do princípio que a gente buscava células unitárias que fossem muito menores que o comprimento de onda. Dessa forma, a condição de duplo negativo, que seria a permissividade e permeabilidade magnética menores que zero, poderia ser relaxada e nós poderíamos focar simplesmente no μ menor que zero, para produzir esse meio magnético artificial. E como topologia da nossa célula unitária, nós fizemos uma combinação do split ring resonator, que já é uma topologia comum para metamateriais, e acrescentamos uma espiral de Arquimedes no centro, para aumentar a indutância dessa célula. E além dessa forma, a gente poderia ajustar a frequência de ressonância de cada célula unitária, variando o número de espiras e variando também a capacitância que nós incluímos no split ring resonator. Então, para isso, nós projetamos 3 células unitárias, usando um substrato de FR4, com tamanhos diferentes, mas todas foram projetadas e otimizadas para operarem abaixo de 20 MHz. Depois, todas essas foram otimizadas, nós colocamos um capacitor entre os terminais do split ring, para fazer esse ajuste da frequência de cada uma para a mesma frequência, de 15,53 MHz. Através das simulações, nós verificamos também que quanto maior, todas essas células unitárias estão sintonizadas para a mesma frequência, para μ menor que zero nessa mesma frequência, mas nós observamos que quanto maior a célula unitária, maior seria o índice de refração, que é um dado que nós vamos precisar no projeto de nossas lentes. Para caracterizar as células unitárias, nós utilizamos um procedimento que já foi apresentado em outros artigos, para essa mesma faixa de frequência, que ela utiliza duas bobinas impressas com a mesma área da nossa célula metamaterial. Nós conectamos cada uma a uma porta do analisador de rede, e através disso, o μ pode ser calculado através da razão dos parâmetros de transmissão do sistema com metamaterial pelo sistema sem o metamaterial. Então, nós fazemos a medição dos 4 parâmetros S com apenas as 2 bobinas, transmissora e receptora,
e depois fazemos a mesma medição colocando a célula unitária no meio. A razão desses parâmetros de transmissão, S2, 1, nós encontramos o μ, o valor de μ. Então, aqui temos o valor da parte real do μ para essas 3 células unitárias projetadas. Todas elas aqui, considerando a frequência de 15,53 MHz. Depois que foram feitos esse projeto das células unitárias, nós partimos, então, para o projeto da lente. Para projetar a lente, nós partimos da técnica da ótica transformacional, que ela nada mais é do que, partindo do princípio que as equações de Maxwell são invariantes para o sistema de coordenadas, nós podemos determinar um sistema de coordenadas de forma a distorcer as linhas de campo, determinar um caminho específico para as linhas de campo magnético. Então, nesse trabalho, nós utilizamos esse princípio da ótica transformacional para encontrar qual seria o arranjo dessas 3 células unitárias que produziriam lentes convergentes e ou divergentes para campo magnético. Feito isso, nós observamos aqui que para uma lente convergente, o que nós teríamos, aqui, só para entender um pouco melhor, nós temos a nossa lente metamaterial, então ela é uma placa de FR4, seria um corte dela. Aqui, o A' seria o centro da minha lente metamaterial e o A e menos A as bordas da minha lente metamaterial. Então, olhando aqui, fazendo um corte, olhando esse perfil, que seria essa parte de baixo aqui, para ter uma lente convergente, nós precisaríamos de ter as células com maior índice de refração na extremidade e menor índice de refração no centro. Pelo contrário, na lente divergente, a gente teria as células com maior índice de refração no centro e menor índice de refração nas bordas. Partindo disso, nós fizemos o posicionamento dessas 3 células unitárias de modo a corresponder essa relação que nós encontramos através da ótica transformacional. Então, para ter a célula, vou mostrar aqui uma figura, vai ficar mais fácil. Então, para a lente convergente, nós colocamos aquelas células com maior índice de refração no centro, na divergente, maior índice de refração no centro, e o índice de refração reduzindo em direção à borda. E na lente convergente, aquela com menor índice de refração no centro e maior em direção à borda. Isso era só um perfil, um corte. Então, para ter isso acontecer, essa mesma propriedade acontecendo em todas as direções, nós pegamos esse perfil de índice de refração e fizemos uma revolução dele. Então, giramos ela ao redor do próprio eixo e espalhamos essas células unitárias aqui de forma a corresponder esse padrão que nós encontramos. Depois disso, nós reotimizamos a lente metamaterial como um todo, de forma a otimizamos o espaçamento entre essas células unitárias, não os tamanhos das células, mas apenas o espaçamento entre elas, de modo a obter a frequência de ressonância 15,53, mas com uma estrutura compacta. Devido a indutâncias e capacitâncias que acontecem entre essas células unitárias, na lente metamaterial como um todo, nós observamos um desvio dessa frequência para 17,994 MHz. Depois de construídas, então, essas lentes metamateriais, nós fizemos o teste colocando uma bobina transmissora também do mesmo tamanho, ligada a um gerador de sinal de 23 dBm, e do outro lado nós usamos uma grade de medição com uma bobina muito menor do que o metamaterial, uma bobina impressa muito menor que o metamaterial, conectada ao analisador de espectro, de forma que nós pudéssemos medir a tensão induzida dessa bobina em diferentes posições. Então, nós temos aqui. Então, aqui nós temos a posição L3, L2, L1, que basicamente seria o centro, é o L3, o centro da minha lente, o L1 a borda, e isso encaminhando em direção à borda, então. Vou voltar aqui só para poder mostrar um pouco mais claro. Então, aqui L3 seria o centro da minha lente, à medida que eu vou caminhando para a borda, eu tenho a medição em L2, que seria o centro dessa segunda camada, e L1 no centro da primeira camada aqui de células unitárias. Então, fizemos essa medição aqui em função da distância. Primeiro, fizemos a medição sem a lente metamaterial, que seriam essas medições em verde aqui. Para todas essas 3 posições, a gente observa que os valores são muito próximos aqui, baixos e próximos dessa tensão induzida na bobina receptora. Depois, através da inclusão da lente divergente, a gente observa que no centro foi exatamente muito igual, praticamente igual o valor, como se não houvesse nenhuma lente, mas à medida que vai caminhando para a borda, então aqui o L2 e L1, esse valor da tensão induzida aumenta, que é o que a gente esperaria da lente divergente. Para a lente convergente, acontece o contrário. No centro, aqui nessa posição L3, o valor da tensão induzida é muito maior,
e ela vai caindo em direção à borda. Então, na borda, a gente já recebe aqui que no centro era a tensão induzida máxima que nós medimos foi de menos 10 dBm, e na borda cai para menos 16. A gente observa também que os resultados da lente divergente tiveram menor variação, embora nós observamos esse resultado do centro ser menor, a intensidade ser menor, na borda a intensidade de campo ser maior, mas são menos significativos, a variação é muito menor do que a variação que aconteceu com a lente convergente. Então, como nós concluímos esse trabalho, então é que é possível, então, partindo de um perfil que é fornecido pela essa ótica transformacional, essa técnica, nós podemos construir lentes convergentes ou divergentes que possam focar o campo magnético na posição que eu queira para transmitir energia. Dessa forma, abre possibilidades de ter transmissores e receptores de tamanhos diferentes e em posições diferentes, de forma que eu consiga focar o campo magnético do meu transmissor para chegar na posição do meu receptor. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Os próximos passos dele, então, realmente é aplicar, aqui nós fizemos só, para esse trabalho, foi só o projeto da lente em si. O que nós estamos fazendo agora é tanto usando novas técnicas para síntese e análise dessas lentes metamateriais e também construindo o sistema de transmissão como um todo. E é isso, caso tenha alguma dúvida. Não sei se eu falei muito rápido. Antes, ele passou antes da conclusão. Aqui? O anterior. Esse aí, deixa um minutinho aí. Esse aí acho que eu não vi, não. Aqui foi o aparato do teste da lente. Então, a nossa bobina transmissora é do mesmo tamanho da lente metamaterial. E minha bobina receptora é muito menorzinha, de forma que eu consiga variar as posições dessa bobina receptora para poder medir a tensão induzida em cada posição. As posições, então, medidas foram no centro da minha lente, no meio termo entre o centro e a borda, e depois na borda. Ah, entendi. Perfeito. E o material, qual foi o material? Ele falou qual foi o FR4 também? FR4. FR4. Aí esse só serviria para uma frequência. É frequência só em 15 MHz, né? Sim, é a banda muito estreita. Mais uma vez eu insisto, quer dizer, o que aconteceria se a gente tivesse a oportunidade de usar um substrato com constante dielétrica 10, 9,8? Eu sei que é um substrato muitíssimo mais caro, certo? Uhum. E a gente não pode ficar gastando a granel, né? Mas seria, pelo menos nas simulações, porque se a gente conseguisse, numa frequência dessa, uma focalização com lente de menor dimensão, seria um resultado interessante. É um bom teste que nós podemos fazer também, testar outros tipos de material. Acaba que a gente fica preso ao FR4 pela disponibilidade, pelo custo, mas é um teste, sim, analisar outros tipos de materiais, de substratos que nós poderíamos utilizar para o projeto dessas lentes. Exato, mas alguém poderia pensar em colocar isso num HFSS, num simulador qualquer, e ver o que acontece. Isso, não, sim. Nós temos até os arquivos de simulação dessas lentes também, que foi feito no CST. É um teste que nós podemos fazer, variar a constante elétrica desse substrato. A gente já viu que a prova de conceito funciona, faz isso um substrato de constante elétrica mais alta, simula para ver o que acontece. Você vai ter uma capacitância diferente, então a frequência vai mudar de lugar. E você vai depender muito mais das perdas, se as perdas desse material novo são maiores ou menores. Então, se for menor, você vai ter menos perdas. Não, eu posso fazer Na verdade, eu só queria tirar uma dúvida. Uhum. Você pode voltar na fórmula do Mi efetivo ali? Ah, essa aqui? Deixa eu olhar. Preciso olhar para essa fórmula.
Eu tenho a referência, eu posso te passar aqui nessa referência ele faz toda a dedução dessa equação, partindo até das equações de Maxwell, para ele chegar nesse setup de medição de caracterização da célula unitária. Essa fórmula do Mick está um pouco estranha para mim. Depois você me passa a referência, eu fiquei curioso. Ela está simplificada, Jorge. Não, porque o que eu estou vendo ali é parte real do S21 com metamaterial, mais parte imaginária do S21 com metamaterial. É sobre, tá vendo que é sobre? É J sobre, o numerador é mais J sobre S21. Não, em cima é o parâmetro S com metamaterial, embaixo é sem metamaterial, certo? E está somando a parte real com a imaginária, é isso que eu estou dizendo? Mas aí tem uma... Na verdade, seria o número complexo do S21 com metamaterial dividido pelo número complexo do S21 sem o metamaterial. Que J3 é esse? Ali a parte imaginária é sobre S21. Ali tem uma barra. Não é uma barra? Não, é só imaginário. Ali não, ó. Não é real e O que imaginário? está escrito ali? É real imaginário. Real e imaginário. Real imaginário. Imaginário de J3 não. Olha aí. Não é imaginário, mas não tem uma barra ali? Não, tem barra não. Aí, tem. Eu não sei se está dando para ver bem. É o S21, se eu fizer essa medição no... Olha bem perto do parênteses da parte de cima. Aqui que você está falando? Não, aí tem uma divisão. Sim, olha tem o aí. J aqui. J vezes a parte imaginária. Vezes não, tem uma barra aí, não tem Barra? para ele. Não tem barra aqui não. Olha aí. Não tem. Ah, Não tem não, barra. agora tá É a parte real mais J, a parte imaginária. imaginária. Dividir aqui em cima é com metamaterial, embaixo é 100. Eu sugiro essa forma, me parece muito correta, tem que dar uma revisão disso. Ok, obrigado, Ícaro. Eu só queria ver a forma mais de perto. Eu vou colocar o link da referência dessa equação nos comentários. Essa forma está um pouco estranha. Por exemplo, se eu quisesse saber a permissividade elétrica efetiva desse metamaterial, qual seria a forma? Não se aplica. Essa fórmula só se aplica para o Mi. Isso é uma coisa aí que É só para o Mi e a área da bobina de transmissão e receptora tem que ser igual à área da célula unitária. Tá, eu vou dar só uma olhada na referência e depois eu comento com você que essa forma ficou um pouco estranha para mim. Ok. Tá, obrigado por mostrar. Ok, mais alguma pergunta? Não. Pessoal online aí tem alguma pergunta? A Úrsula está assistindo? Não? A Úrsula está online? Bom, como ninguém tem pergunta, vamos agradecer ao Ícaro novamente. Online, sim. E às 2 horas a gente volta. Alexandre, posso só fazer mais um comentário? Rapidamente. Oi, não ouvi. Posso fazer só mais um comentário? Sim. Não, eu só queria agradecer ao grupo da Úrsula, né? Lembrando que a Úrsula foi, acho que, a primeira instituição que apoiou a sociedade. Eu conheci a Úrsula ainda em 2013, quando eu estava fazendo graduação lá na primeiro trabalho com metamateriais. Então, eles estão desde o começo com a gente aqui na PUC Rio, se juntando para fazer essa sociedade, né? Só queria mencionar esse fato. Tá ótimo. Úrsula, muito obrigado. Ela está aqui ouvindo a gente também, que ela está aqui online. Então, pessoal, às 2 a gente volta aí. Bom almoço. Oi, Jorge. Oi. A Úrsula está falando contigo, Jorge. Oi, Jorge.